e eu tenho 3 desafios para você. O primeiro desafio é, ao longo do tempo de duração do nosso grupo de estudo, o primeiro desafio que eu tenho para você é conhecer a si mesmo, conhecer o seu próprio inconsciente, aprender a dialogar com o seu inconsciente e a integrar o seu inconsciente à sua consciência e à sua vida cotidiana, aprender a identificar o inconsciente no sujeito e na cultura e a encontrar um equilíbrio para as relações e os diálogos impertinentes entre a sua consciência e o seu inconsciente. Bom, é um objetivo gigantesco, não é? Espero que nós consigamos dar conta disso e que você tope esta parada. Pois bem, o objetivo do Jung com a publicação do livro O Homem e seus Símbolos foram exatamente esses. Naquela época, 1961, né, quando este livro ficou pronto, na verdade, a ideia do inconsciente era desconhecida do público em geral. E na primavera de 1959, Jung recebeu um convite de um grande âncora da BBC de Londres, convidando-o para tornar pública a sua obra, não só na BBC, mas escrevendo um livro a respeito da sua obra. Jung resistiu, se recusou a bem da verdade, mas ele teve um sonho, né? Jung dava muita importância aos sonhos, ouvia seus próprios sonhos e conseguiu aprender a interpretá-los, depois de interpretar mais de 1000 sonhos ao longo da vida, onde ele falava da psicologia para uma grande multidão. E aí ele entrou em contato com aquele âncora da BBC, que retornou, e ele aceitou também dar uma entrevista. E após a entrevista, a repercussão foi tão grande sobre o Jung e a sua obra, que ele resolveu escrever este livro. Ele já estava muito doente, então ele convidou o seu staff, né, seus melhores discípulos, os melhores analistas e pesquisadores do inconsciente que ele havia formado, e ele os convidou para participarem e construírem esta obra monumental, esta obra magnífica, que na verdade é uma obra de introdução ao pensamento do Jung. E qual era o objetivo do Jung com esta obra? Fazer com que o homem comum, do senso comum, não o cientista, não o analista, não o psicólogo, mas pessoas como nós, pudéssemos identificar a existência do inconsciente, conhecer o inconsciente em toda a sua dimensão, não só na dimensão freudiana, não é? Daquele inconsciente como um quarto de despejo dos desejos e das repressões sexuais, formado entre 0 e 4 anos. E convenhamos, Freud, só por esta contribuição, deveria ter ganhado o Prêmio Nobel de Ciência, porque ele mergulhou nas brumas, não é? Nos mistérios. Ele desvelou, revelou os mistérios da mente humana inconsciente e mais, quais as influências deste inconsciente sobre a vida da pessoa. Mas o Jung, ele queria ampliar esse conceito. E aí, o outro desafio que ele se coloca no livro é fazer com que cada um de nós aprenda a identificar o inconsciente no sujeito. E aí ele criou o conceito de inconsciente pessoal, que é mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, um pouco semelhante ao conceito freudiano do inconsciente, mas mais do que isso, ele introduziu no conceito do inconsciente o conceito de inconsciente coletivo ou inconsciente cultural. Então, ele nos desafia a conhecer o inconsciente, ele nos desafia a identificar o inconsciente no sujeito e na cultura, ele nos desafia a compreender qual é o poder ou o impacto do inconsciente em nossa vida consciente, já
que nossas escolhas amorosas, nossas escolhas espirituais e nossas escolhas vocacionais, quando são genuínas, são escolhas marcadas pelo inconsciente. E nós vamos ver isso ao longo do nosso grupo de estudo, com toda certeza. E, claro, por meio da interpretação dos sonhos, por meio da linguagem do inconsciente, Jung também nos desafia a desenvolver um diálogo com o inconsciente, já que consciência e inconsciente são complementares e não opostos. A contribuição de Freud, a contribuição de Jung, foi sobejamente validada pela neurociência, só que a neurociência colocou outros termos. Por exemplo, o hemisfério cerebral esquerdo não é? O locus, o local de habitação da consciência. E o hemisfério cerebral direito é o locus, o local de habitação do inconsciente. Enquanto a consciência ela é verbal, escrita, lógica, formal, estruturada no tempo e no espaço, para nos dar um mínimo de ideia de eu, de ego e de existência no tempo e no espaço, o inconsciente, que está no hemisfério cerebral direito, nas memórias implícitas. No esquerdo nós temos as memórias explícitas e no direito as implícitas. O inconsciente ele é probabilístico, intuitivo, espiritual e imagético. Imagético. Além de que é a fonte de toda a sabedoria, da espiritualidade, da criatividade, da cura, da autocura, quando isso acontece, nessas curas extraordinárias, enfim. Pois bem, a nossa proposta é que, ao longo das próximas 6 semanas, então nós teremos 7 encontros, todos nós nos debrucemos sobre o livro O Homem e Seus Símbolos. Ele está aqui na minha frente e ele tem, na verdade, 5 capítulos. 5 capítulos, não é? O livro tem 5 capítulos. Está aqui os 5 capítulos do livro. Chegando ao inconsciente, como Jung veio a falecer em junho de 1961, ele deixou o primeiro capítulo completo e o esboço dos demais capítulos escritos pelos seus discípulos e principais discípulos completo e aprovado por ele, na sua essência. Mas o livro foi publicado depois e leva o nome do Jung. Então, a estrutura do livro está assim: chegando ao inconsciente, os mitos antigos e o homem moderno, o processo de individuação, o simbolismo nas artes plásticas, símbolos em uma análise individual e a conclusão. E eu pretendo, ao longo das próximas 6 semanas, então com essa seria 6 segundas-feira, às 18 horas, nos debruçarmos sobre esta obra monumental, para nós podermos compreender a essência da obra do Jung e, quem sabe, a essência de nós mesmos, não é? E qual é o meu desafio para você? O desafio número, sei lá, eu já até perdi o número que eu já desafiei vocês demais, espero que vocês topem o desafio, mas o meu desafio é que vocês leiam um capítulo por semana. Para a próxima semana, vocês leiam o primeiro capítulo, Chegando ao Inconsciente, do Carl Jung. O livro está em PDF. Eu acredito que uma das nossas assistentes deverá encaminhar o texto, ou se já não encaminhou o texto em PDF para você. E nós vamos, então, começar hoje falando um pouco da obra do Jung. A obra do Jung, ela tem várias facetas, foram mais de 30 livros publicados, não é?
que estão nas obras completas ou obras escolhidas. Mas fora estas obras, ainda tem, por exemplo, o Livro Vermelho, tem seminário sobre interpretação de sonhos infantis, tem O Homem à Descoberta da Sua Alma, e tem os livros negros do Jung, que foram publicados mais recentemente, conforme o desejo dele no seu testamento. Mas nós poderíamos dividir a obra do Jung em três partes, mas primeiro nós deveríamos pensar quem era Jung. Jung foi um psiquiatra, não é? Que nasceu no terceiro quartel, lá por 1876, eu acho, 75, 76, do século 1875, 76, acho que é mais ou menos isso, e morreu em 1961. Ele era quase 20 anos mais novo do que Freud, o que fez com que ele vivesse mais tempo no século XX. Era psiquiatra, abraçou a psiquiatria e viveu durante muitos anos dentro de um hospital psiquiátrico em Burgzoli. Isso mais ou menos até os 52 anos. E depois ele resolveu viajar por povos, tribos e nações que naquela época chamava-se pejorativamente de primitivos, né, do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, ele formou uma grande discípula que esteve com ele em Zurique várias vezes, que foi a Nise da Silveira, aquela mulher protagonista do filme No Coração da Loucura, com quem eu tive o privilégio, a grata satisfação de estudar Jung num grupo de estudo semelhante a este, aberto no Museu das Imagens do Inconsciente, no Hospital do Engenho de Dentro, né? O Hospital do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, ali perto da antiga Gama Filho, onde eu fiz o meu mestrado também. E eu tive o privilégio de estudar Jung aqui em São Paulo, pessoalmente, com a doutora Nise da Silveira, que foi minha orientadora de doutorado. Eu fiz 2 doutorados, um em ciência da religião e outro em psicologia clínica na psicossomática junguiana, e também com a Liliana Vaba, o João Duval, e trabalhei pessoalmente quando eu criei a Faculdade de Psicologia do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação em 1990. Em 92, eu contratei e trabalhei durante muito tempo com o Dr. Walter Boechat, uma das maiores expressões da psicologia analítica e do junguianismo no Brasil. E eu criei, modéstia à parte, o primeiro curso de especialização em Jung. Sou analista junguiano há 40 anos, sou professor de psicologia analítica há 40 anos, já orientei 260 teses e dissertações de mestrado, 260 entre teses de doutorado, dissertações de mestrado e TCCs, foram 260. Publiquei 35 livros e 48 artigos científicos e criei recentemente, durante a pandemia, no meu tempo de recreio, porque eu estou no meu tempo de recreio, porque eu estou com 65 anos de idade, eu criei a Universidade Aberta de Psicologia e Autoconhecimento, que está patrocinando este evento. E dentro da Universidade Aberta de Psicologia e Autoconhecimento, o primeiro curso que nós lançamos foi o curso de formação em psicologia analítica, e é a Universidade Aberta, a Uniaberta, né? Se quiser conhecer lá, você pode conhecer, uniaberta.com.br, e o curso de formação em psicologia analítica que está patrocinando este evento, este grupo de estudo. Pois bem, o Jung ele não ficou conformado com o conceito freudiano de inconsciente, porque ele achava, primeiro, que era um conceito muito centralizado no indivíduo. A ideia do inconsciente freudiano, que segundo Freud era tudo aquilo que foi reprimido em termos de desejos e frustrações e traumas e vivências de natureza sexual de 0 a 4 anos, para Jung isto era muito limitado porque colocava todo o peso da responsabilidade da existência sobre o próprio sujeito e colocava sobre este sujeito
o peso de toda a responsabilidade da sua existência sobre a sua infância, não é? Também, não é que a infância não seja tão importante, não. Ela é mega power, top importante. É tanto que Jung escreveu uma obra monumental também, que é o desenvolvimento da personalidade, onde ele trata de todo o desenvolvimento da personalidade da infância à vida adulta. Mas Jung queria um conceito para inconsciente que incluísse também a cultura humana, isto é, todas as vivências culturais humanas. Aí, por isso que ele vai construir o seu conceito de inconsciente a partir das suas vivências e experiências no Hospital de Buxoli, não é? E também nas suas viagens para povos de línguas e nações ditos primitivos para a época do mundo quase inteiro. Bom, que perguntas Jung responde nesta obra? A primeira pergunta, como o capítulo 1 diz, é chegando ao inconsciente, a primeira pergunta é: o que é o inconsciente? Como Jung construiu o seu conceito de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo? Jung construiu este conceito a partir da sua observação dos delírios dos esquizofrênicos dentro do Hospital de Buxoli. Sim, vai ficar gravado, Silvana, com toda certeza. Pois bem, o que ele observou? O primeiro delírio que chamou a atenção dele é que ele estava lá cuidando dos esquizofrênicos dentro do hospital, tentando formas mais humanas e verbais, não é? Para acolher e tratar os esquizofrênicos, como está muito bem representado na obra Símbolos da Transformação da Libido e no filme A Jornada da Alma, o Método Perigoso. E ele observa o quê? Que ali existe uma certa universalidade nos delírios. Depois, conhecendo esquizofrênicos de outros hospitais, de outros países, Jung começa a perceber que existe uma certa universalidade. Inclusive, na viagem que ele fez aqui para o Museu das Imagens do Inconsciente, ele foi ciceroneado, guiado aqui pela Anísio da Silveira, ele vai encontrar muitos delírios aqui semelhante a delírios de africanos, de europeus, de americanos, enfim, de asiáticos. O outro ponto que ele vai observar é que, viajando pelo mundo inteiro, existe uma certa unidade, um certo universalismo nas pinturas rupestres. E existe também uma certa universalidade nos símbolos usados pelas pessoas humanas, pelas pessoas do mundo inteiro, já que pessoas humanas é redundante. Aqui, hoje a gente tem que lembrar que nós somos humanos, não é? No mundo tão desumanizado. Então, ele vai construir o conceito do inconsciente a partir da sua percepção empírica de uma certa unidade de delírios, da sua percepção empírica de uma certa unidade de símbolos humanos e da sua percepção empírica de uma certa unidade dos mitos, dos mitos. Depois o Joseph Campbell, que foi também assessor de George Lucas na jornada Star Wars, né? Ah, Paulo, seja bem-vindo, boa noite, viu? Ele observou que havia uma estrutura comum na mitologia do mundo inteiro, e mais do que isso. Por exemplo, se você pega a mitologia judaica, cristã, que tem a ideia de um paraíso, e você vai entre os índios, eu já estive 80 dias com os índios Terenas, lá de Aquidauana, Miranda, e entre os índios, numa pesquisa que eu fiz com eles, o que você vai encontrar ali? O mito da terra sem males. Bom, o paralelo é imenso. Você vai encontrar o mesmo mito da terra sem males, ou de um lugar onde não há dor, sofrimento, em todos os povos, línguas, tribos e nações, e outras narrativas que Joseph Campbell sistematizou muito bem na Jornada do Herói, não é? Que são uma coleção de 12 livros que ele escreveu, cujos mais conhecidos no Brasil são As Máscaras de Deus, O Poder do Mito e a Imagem Mítica, que eu recomendo para vocês. Mas Jung observou também que, além dos delírios, além dos mitos
E além dos próprios símbolos, não é? Ele observou também que havia uma forma peculiar nesta linguagem imagética. Então, veja bem, por isso que eu falei que a consciência, o hemisfério cerebral esquerdo, ele é narrativo, linear, formal e responsável pela linguagem falada e escrita. E o hemisfério direito, ele é intuitivo, probabilístico, espiritual e imagético. Bom, quando a gente pega esse negócio aqui, né, essa invenção fabulosa aqui, ou o computador mesmo, mas os jovens preferem mais isso aqui. Tudo que está aqui, né, tudo que está aqui são nós ressuscitamos toda a linguagem simbólica e imagética na linguagem cibernética. Nós nos guiamos pelo ciberespaço apenas pelo símbolo. E aí Jung se debruça nesse livro para explicar o que é um símbolo. Um símbolo é algo que representa alguma coisa que não está presente naquele lugar. Eu não sei se alguém aqui está ouvindo alguns pássaros cantando, né? Simone, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Simone é aí a grande responsável por este evento, porque ela é uma das nossas assistentes e está responsável pelo evento. Parabéns para Simone por ter nos proporcionado tudo isso de estarmos juntos aqui. Bem, símbolo. Não sei se vocês conseguem ouvir. Boa tarde, Isabel. Seja bem-vinda. Adoro sua terra, Curitiba, especialmente aquele jardim suspenso que tem lá, jardim vertical, né? Eu tive o privilégio de visitar quase todos os estados brasileiros, as grandes universidades, enfim, né? E aí, estar aqui com alguém de Curitiba é um grande privilégio. Tem um grande amigo lá, que é o diretor-presidente do Hospital Samaritano, Juarez Marcones Filho. Mas voltando aqui à nossa conversa, não é que é o mais importante, trazendo aqui para o que é o símbolo, não sei se vocês conseguem ouvir de vez em quando o canto de pássaros. Conseguem ouvir? Alguém consegue ouvir aqui o canto do pássaro ou não? Ou o microfone do computador é tão preciso que não aparece o canto do pássaro? Bem, se um pássaro cantar aqui, ninguém vai ter dúvida de que é um pássaro. Boa noite, Elaine, seja bem-vindo. Um pássaro, o canto de um pássaro. Ah, Simone consegue. O canto de um pássaro não é um símbolo, é um sinal. É um sinal. Então vamos ver a distinção entre sinal, signo e símbolo. O canto de um pássaro é um sinal. O latido de um cachorro é um sinal. O miado de um gato é um sinal. O mugido de uma vaca é um sinal. Ah, os slides estão muito pequenos. Na verdade, não é o slide, tá bom? Eu coloquei aqui apenas a título ilustrativo, Silvana, mas vocês vão receber ou já receberam? É isso aqui, tá? O livro do Jung. O livro do Jung. Eu estou falando tudo isso aqui sem usar slide nenhum. Eu estou aproveitando enquanto eu ainda tenho memória e inteligência para isso. Então vamos lá, né? Sinal. Se um animal expressa um som, eu posso identificar o animal apenas pelo som. Concordam comigo? Pois bem. Mas o signo já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque um signo tem um sentido oculto e um sentido claro. Freud foi o primeiro a perceber que os sonhos humanos são carregados de mensagens e carregados de sentidos. Ah, tem alguém aqui, não é? Tá aqui uma sigla, Natrog. Seja bem-vindo, viu? Pois bem, você tem no signo, né, no sonho, por exemplo, no seu sonho. A maioria dos sonhos são sonhos de memória, mnemônica.
Aqui vai ter um capítulo só sobre sonhos, então vamos deixar o sonho para depois. Mas muitos sonhos, especialmente sonhos repetitivos, não é? Eles vão trazer uma mensagem. E enquanto o sonho não é decifrado pelo sonhador, aquela mensagem continua. Você tem algum sonho repetitivo? Tem alguém aqui que tem algum sonho repetitivo? E que continua se repetindo? Literatura indicada, o homem e seu símbolo seria um deles, não é? Bom, a Nana tem sonhos repetitivos. Pois bem, enquanto o sonho não é decifrado, traduzido na linguagem da consciência, o Natrog também já teve, ele vai continuar acontecendo, 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 acontecendo. Então, um signo tem um sentido oculto e um sentido claro. Exemplo, a linguagem. Eu posso falar manga, pode ser manga de camisa, pode ser manga de a fruta, né? A fruta manga, pode ser manga do verbo mangar. Ah, o Natalino. O Natalino é grande amigo, meu aluno de mestrado, um aluno brilhante. Seja bem-vindo, Natalino. Um grande abraço aí para o povo do Rio de Janeiro. Pois bem, no signo você tem a parte oculta e a parte clara. O sonho, por exemplo. Cabe a nós aprender a descobrir a parte oculta e traduzi-la, que é o que a gente vai aprender na leitura do livro. Mas o símbolo, ele é mais que um sinal, porque ele é um sinal, é uma imagem. Ele é mais que um signo, porque ele é um signo, porque ele tem a parte clara e a parte oculta, explícita e implícita. Mais um símbolo, ele também tem uma história e uma emoção correspondente. O símbolo tem uma história e uma emoção correspondente. Então, o que Jung percebeu? Que os símbolos, na verdade, se constituem na linguagem do inconsciente. Como o inconsciente fala para nós? O inconsciente fala conosco e fala para nós por meio de uma linguagem simbólica. Por exemplo, um sintoma psicossomático. Eu sou um junguiano, psicossomatista, com doutorado em psicossomática junguiana, que a gente chama psique do corpo, não é? A maioria dos sintomas que nós fazemos em nosso corpo ou produzimos, com exceção, é claro, dos acidentes, dos vírus e das bactérias, mas aqueles sintomas que são considerados de natureza psicossomática, eles se constituem numa linguagem à semelhança do sonho. Então, o que eu vejo que é explícito é o que está ali aparecendo, como, por exemplo, alguém tem prisão de ventre, não é? A prisão de ventre pode ser um sintoma psicossomático se não tiver uma causa médica, química ou bioquímica ou biológica, mas o que vai acontecer ali, não é? É que aquela prisão de ventre também é uma mensagem. De repente, alguém com uma prisão de ventre mobiliza um país inteiro, uma nação inteira, uma família inteira. A criança, por exemplo, com prisão de ventre, ela mobiliza a atenção de todo mundo. E o que Jung observou é que, a semelhança do sonho, quando um sintoma é muito bem compreendido e interpretado, ele se dissolve na pessoa que faz o sintoma. Bom, então, a linguagem do inconsciente é o signo. Agora, como é que o inconsciente se comunica com cada um de nós? Essa é a outra questão que Jung vai responder no livro. O inconsciente se comunica com cada um de nós, ou comunica-se com cada um de nós, exatamente por meio dos sonhos, dos devaneios, das fantasias, dos transes, dos delírios, daqueles que deliram, porque tem muita gente que é viajante. Eu sou viajante. De repente eu aterrizo de vez em quando. Tem alguém que faz 2 doutorados, não é normal, né?
De repente eu estou aqui conseguindo aterrissar ou tentando aterrissar com vocês, se bem que eu já chamo a atenção de vocês que minhas aulas são uma viagem, né? Então venham viajar comigo. Então, os sonhos são uma porta, uma via, segundo Freud, a via de ouro de acesso ao inconsciente, mas não é a única. A espiritualidade também, a meditação também, o transe, especialmente o transe ericksoniano. Hipnose já foi deixado de lado pelos analistas, psicanalistas há muito tempo, então não vou fazer aqui. Mas, por exemplo, a música. Alguém aqui já é capaz de viajar numa música? Eu sou filho de músico. Você é capaz de viajar numa música? Lucão é. Você é capaz de se colocar dentro de um filme, como se você estivesse vivendo ali naquele papel? Algumas vezes já foi. Você sabe que filme que me pegou? Dança com Lobos. Até hoje eu não sei. Eu já fiz 10 anos de análise com dois grandes analistas, um homem e uma mulher, né? Zacarias Eduardo Carbone no Rio e a doutora Patrícia Pazinato aqui. Mas eu fui assistir Dança com Lobos, eu tinha uns 38 anos, estava vivendo uma crise da meia-idade, e eu fiz aqui, viajei aqui para São Paulo e fui assistir Dança com Lobos. Eu assisti 2 vezes seguida. Gente, eu chorei o filme inteiro, porque eu me transportei para aquela tela. Que doideira, que loucura. Pois bem, o inconsciente, ele nos possibilita conhecer o mais profundo de nós mesmos. E aí, para a gente conhecer o inconsciente, a gente tem que conhecer a nossa árvore genealógica. Bom, aqui a Bertone aqui, prazer. Bertone faz parte da nossa equipe aqui também, um grande sujeito, né, responsável pelas artes visuais aqui. Seja bem-vindo, Bertone. Bertone também é aluno do curso de formação em Jung. Não sei se tem mais aluno do curso aqui. Se tiver, eu queria que desse um oi para nós aqui. E também, não é? Então, olha, voltando aqui para o que eu estava falando, senão eu vou me perder. O inconsciente. E aí, muitas pessoas têm uma consciência tão rígida. Eu queria falar 5 minutinhos sobre a consciência humana. É difícil definir a consciência. Você já tentou definir a consciência? Brenda, boa noite, seja bem-vinda. Você já tentou definir a consciência? Já tentou sentir a consciência? Então, pare tudo que você está fazendo, tudo que você está fazendo agora, feche os seus olhos, respire, respire 3 vezes, assim, naturalmente, nada de meditação, nada. A gente vai só fazer um experimento rápido. E agora coloque a mão no peito e tente identificar o que você está sentindo neste momento. Isto é a consciência. Alguém conseguiu identificar o que está sentindo? Eu não consegui, porque quando eu dou aula, é adrenalina pura, seja para 2 pessoas, 10 pessoas, eu já falei para 5.000 pessoas, é adrenalina pura. O que eu estou sentindo aqui é adrenalina, agitação, né? Um certo prazer de estar aqui com vocês. Mas a consciência é difícil de identificar, porque a consciência, segundo Karl Jasper, no livro Psicopatologia, volume 1, volume 2, é a apreensão do tempo presente, no momento do tempo presente. Parece que na nossa sociedade, em que nós ou estamos presos ao passado ou projetados no futuro, não é? Parece que apreender a consciência no tempo presente fica cada vez mais difícil. Aqui também tem a Carol, tem a Cláudia, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Pois bem, mas quando a consciência é muito rígida, o sujeito perde totalmente o contato com o seu inconsciente e isto pode gerar desequilíbrios psíquicos imensos e psicossomáticos imensos. Como também aquele que só mergulha no inconsciente, que só vive a viagem e que nunca aterriza,
Também é um problema, não é? E Jung propõe, então, um modelo em que consciente e inconsciente dialoguem. E apenas para despertar a curiosidade de vocês, quando se pensa em termos de estruturação do tempo, a consciência que corresponde ao hemisfério cerebral esquerdo, ela é linear, narrativa, cronológica. E o inconsciente, que corresponde às memórias implícitas do hemisfério cerebral direito, é atemporal. O inconsciente não conhece nem o passado, nem o futuro. Alguém aqui é capaz de mensurar o tempo de duração de um sonho? Não, né? A gente não sabe. Às vezes você acorda com a sensação que sonhou a noite inteira. Pasmem. O seu sonho pode ter durado 30 segundos. Um sonho com 30 segundos é uma eternidade. Se vocês quiserem aprofundar, né, o estudo do que eu estou falando aqui, depois vejam o vídeo da Gil Bolt. Nós vamos postar a entrevista da doutora Gil Bolt, uma neurocientista que curou o seu próprio cérebro, a narrativa fantástica, extraordinária, de uma neurocientista, neuroanatomista do cérebro, que vai falar de uma lesão que ela sofreu e ela perde todo o hemisfério esquerdo, e ela descobre o direito, é uma entrevista dela com a Oprah. E ela vai falar de tudo isso aqui de uma forma sintética, brilhante. Brilhante. Às vezes uma vida, Nana, às vezes uma vida, às vezes uma vida. Bem, gente, vou repetir. Nossos desafios ao longo do estudo do livro O Homem e seus Símbolos. Conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso próprio inconsciente, dialogar com o nosso próprio inconsciente, identificar o inconsciente no sujeito e na cultura. Ler um capítulo por semana. Então, o próximo capítulo é Chegando ao Inconsciente. Este é o capítulo que vocês deverão ler, se tiverem disposição, se quiserem também, não é obrigado, né? Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Eu queria também chamar vocês para, se desejarem, se quiserem, nós, por meio da Universidade Aberta de Psicologia e Autoconhecimento, estamos oferecendo mais de 100 artigos científicos, 30 dos quais dedicados a Jung e à psicanálise junguiana, ou análise junguiana. Basta entrar na uniaberta.com.br, clicar em conteúdos, ali você vai ter os artigos, mais de 100, vai ter também mais de 100 vídeos dedicados à psicologia, à psicanálise, à psicologia analítica do Jung, viu? E também tem análise de alguns filmes. E agora nós estamos postando a análise de casos clínicos. Para nos acompanhar e receber o nosso material, nossos conteúdos em tempo real, você também, se quiser, pode se inscrever em nosso canal no YouTube e nas redes sociais, especialmente na nossa bio. Como eu não sou nenhum influencer, nenhum youtuber, isso não é o objetivo central aqui. Eu sou um cientista, né? Um cientista que, com 65 anos, ficou cansado. Eu fiquei 40 anos no laboratório, 27 dos quais no Laboratório de Psicologia, Psicoterapia e Inovação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu estou, neste momento, professor titular de Psicologia há 20 anos. Mas, como eu falei, com essa idade eu quero um recreio para eu ensinar o que eu quiser, como eu quiser, para a gente que se interessar também, porque se não se interessar também não tem nenhum problema. Bom, eu acho que eu já falei demais para o nosso primeiro encontro. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiver a tempo aqui para responder, pelo menos vamos colocar aqui. Vamos começar com 3 perguntas. Se tiverem 3 perguntas, vocês podem postar aqui e eu tentarei responder e o vídeo ficará gravado e disponível no YouTube. Alguma dúvida, alguma pergunta?
às 20 horas eu estarei participando de uma outra live para um outro grupo, falando como construir e executar os seus objetivos. Também você poderá, vai ser livre no Instagram, vai ser no formato do Instagram e não aqui no YouTube. Então, gente, sejam bem-vindos. Já está marcada a nossa próxima. Sonhos repetidos. Tá bom. Aqui tem uma pergunta. O que é o inconsciente? Nossa. O inconsciente é. É uma pergunta difícil a sua, né? O inconsciente é formado. A base do inconsciente é o hemisfério cerebral direito. O hemisfério cerebral direito, ele registra tudo em imagem. O esquerdo capta um fato, um evento, uma sensação, um sentimento, uma imagem, transforma em narrativa. Você sabe que uma narrativa ocupa um espaço muito grande. Aí, o inconsciente, que tem uma parte que é herdada, que não me perguntem hoje, que não dá para falar, e outra que é adquirida. A adquirida é maior que a herdada. Na verdade, a gente herda tendências para desenvolver o inconsciente. Isso é muito profundo, a gente vai ver depois. Pois o inconsciente é formado por toda a experiência humana e pessoal ao longo da existência de alguém cuja consciência não tem acesso, que ele não tem acesso conscientemente, só vai ter acesso por meio daqueles mecanismos que eu falei, e é exatamente o fato de não ter esse acesso intencional que o inconsciente pode salvar a vida de alguém, transformar a vida de alguém ou destruir a vida de alguém. É tanto que o outro projeto que eu estou desenvolvendo para divulgar a ciência e especialmente o pensamento da psicanálise junguiana, trata exatamente do poder do inconsciente que pode ser destrutivo ou construtivo. É do inconsciente que vem a autocura. Agora, defini-lo de uma forma objetiva, concreta, é impossível, né? É possível analisar seus próprios sonhos? Sim, é possível. Mas não tem como fazer isso se não fizer um trabalho sistemático. Amanhã eu vou dar esse livro aqui para alguém. Na verdade, é um diário de sonhos. Um aluno nosso aqui do curso de formação me pediu uma recomendação. Está aqui. Isso aqui você encontra no Amazon, Diário de Sonhos. Não é fácil, não é fácil. Eu levei 15 anos para interpretar um sonho meu e eu fiquei 10 anos em análise e a minha analista não conseguiu interpretar. O sonho repetitivo. O sonho repetitivo é um sonho que aponta para uma realidade ou que está acontecendo ou que vai acontecer, mas não é um sonho premonitório. Então, meu sonho repetitivo. Olha só, eu sonhei durante 10 anos que eu dirigia um carro e eu tentava frear o carro, tentava controlar o carro, e em algum momento o carro se desgovernava. Mas eu nunca bati, eu nunca feri ninguém, nem nunca me feri. Durante 10 anos, na minha segunda etapa de análise, eu fiquei 10 anos com a analista, e ela tentou identificar o sonho com alguma coisa que eu tinha, ou eu fazia, um relacionamento, enfim. E um belo dia eu fechei os olhos e pensei, no carro, a gente se projeta. Quando alguém toca num carro, é como se tocasse na gente. Logo, o carro desgovernado, neste momento da minha vida, não é nada que eu tenho ou que eu faço, sou eu. Nossa, foi assustador, revelador, mas eu parei de ter aquele sonho. Ah, aqui tem muitas falas bonitas, né? Eu brinco de que Jung é meu guia espiritual, né? E temos kardecista, dá para a gente pensar profundamente. Luciano, se você quiser pensar em termos kardecista, leia o volume 1 das obras completas, Estudos Psiquiátricos, tá? E também, depois eu seleciono mais texto para você, mas de bate-pronto é o volume 1. Ah, Silvano, Silvano, muito obrigado. A empatia, obrigado, viu?
Sim, mas veja bem, é fascinante você conduzir também crianças e adolescentes, porque crianças e adolescentes é puro inconsciente coletivo. A criança nasce mergulhada na família, na tribo, não é? Até os 4 anos ela é indiferenciada com a mãe e, salvo o melhor juízo, as crianças são imagéticas. Brenda, por que as crianças não largam hoje o celular? Porque é só imagem. Na minha geração de criança, que não tinha celular, a gente fazia o quê? Pintava. Crianças adoravam pintar, adoravam. Então, usando os jogos infantis, mesmo as imagens que eles assistem, as histórias, né, dos youtubers que eles seguem, dos influencers que eles seguem, porque eu tenho um neto de 7 anos, ele adora youtuber, né? Ele que me dá dica de como falar aqui para vocês. Eu tenho um de 7 e um de 8, né? Enfim, Aline, seja bem-vinda. Luciano, seja bem-vinda. Andi Assis, seja bem-vinda. Não sei se eu respondi, Brenda, mas a gente vai discutindo aos poucos. Gente, eu acho que a gente se conheceu. Espero que vocês venham. Se gostarem, indique alguém, traga alguém, porque o objetivo é divulgar a obra do Jung, a semelhança do que a Nise da Silveira fazia. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês. Luciano, seja bem-vindo. Ele é docente de sociologia, né? Mora em Seropédica. Um grande abraço para esse povo maravilhoso do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossa, adoro isso daí, né? Eu fiz alguns cursos aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui psicólogo 20 anos no Rio e criei a Faculdade de Psicologia do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação. Um grande abraço para vocês, sejam todos bem-vindos. Vamos encerrando aqui por hoje.